Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo o lado bom de Ceará para você. E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu quero te convidar a acessar as nossas plataformas. Vai lá no nosso site, confere nossos conteúdos em www.conexão085.com.br e nas nossas redes sociais, no Spotify, do jeito que ficar mais confortável para a sua experiência. Tá bom? E agora nós vamos ter aqui o prazer de conversar no nosso Pode Conectar com um dos grandes nomes do mercado imobiliário cearense, Daniel Otoshi Simões, diretor comercial da J. Simões Construtora e de incorporações do Sinduscon. Não é fraco não, viu? Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Lídia, é sempre um prazer estar aqui, primeira vez aqui no Pode Conectar. Vamos ver se a gente conecta, né? Vai conectar, eu não tenho nem dúvida que esse papo aqui vai ser muito bacana, porque você tem muito a agregar, você tem um repertório muito rico. É o homem das palestras, né? Se conecta muito com o público, como você estava falando aqui nos bastidores, da geração Z até os baby boomers. Os baby boomers. Então você sabe o que é essa conexão. É verdade. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a história da J. Simões. Tem muita história para contar. Tem muita história, tem. A J. Simões, no próximo ano, ela completa 40 anos de história, né? Uma empresa aí fundada em 1986. Hoje a gente batemos ano passado 1 milhão de metros quadrados construídos. Nós temos hoje mais de 130 obras entregues, desde obras hospitalares, comerciais, shopping centers, obras para terceiros, né? Mas já tem uns 20 e poucos anos que o nosso foco majoritariamente tem sido o mercado imobiliário, preferencialmente o mercado residencial, né? Talvez sejam das poucas empresas aqui do Ceará e talvez do Nordeste que tem uma quantidade tão grande de obras entregues no prazo, né? Prazo para a gente sempre foi um fator de preponderante, né? Uma meta de empresa de realmente conseguir entregar aquilo que a gente promete. Eu penso muito que quando a pessoa está comprando imóvel na planta, ela tem uma série de incertezas nesse processo. Eu só queria que ela tivesse uma certeza, a certeza que vai receber e vai receber na data que está lá no contrato. Então a gente fica muito feliz, né? Afinal, são 1 milhão de metros quadrados, não é pouca coisa, né? É verdade. Então a gente está comemorando esse 2025, vamos para o nosso 39º ano e já pensando aqui nas comemorações dos nossos 40. É bom, né? É bom demais. Eu estive até numa apresentação de vocês lá no Moleskine. Uhum. E aí nessa apresentação ficou tão claro para mim o quanto vocês vibram a cada conquista, né? É uma empresa familiar e vocês... Como é isso? Dizem que trabalhar com família, né, é um dos grandes desafios, né, da economia. Lá na J. Simões a gente tem um fato interessante, porque apesar de ser uma empresa muito madura, as pessoas da família que trabalham hoje lá também têm essa maturidade, né? Vivian e eu, minha irmã, que lá trabalhamos, nós somos, e é até interessante a gente falar isso, porque a gente começou um projeto de capacitação de lideranças, né? Desde engenheiros, todo mundo que tem algum nível de liderança na construtora, a gente está parando aí 2 vezes por mês, numa sexta-feira, para a gente literalmente para a empresa, para a gente falar sobre liderança e comportamento. E tem sido um papel de aprendizagem muito grande. E uma das coisas que a gente percebeu é que Vivian e eu, nós somos tipo yin e yang. Todos os meus pontos fortes não são tão fortes nela e todos os pontos fortes delas não são meus pontos tão fortes. E papai e Dr. Roberto, né, o Roberto Costa Lima, também tem muito isso em comum, estava até comentando. Então a família empresária, ela funciona quando você tem as pessoas certas, mas que elas são complementares. Porque o grande desafio é você misturar, né, brigas de café da manhã, né, brigas de infância, no processo decisório de uma compra de um terreno, etc. Então lá acredito que um dos grandes motivos da gente dar certo é porque a gente sabe realmente a separar
o que são assuntos família e o que são assuntos empresa, né? Então, não tem sido um trabalho difícil, porque literalmente, a gente vive isso no dia a dia, e a gente vive da empresa. Meu pai fala uma coisa que eu concordo muito. Todo o mundo aqui vive de J. Simões. Então, quem a gente tem que perpetuar é a empresa, não a família. Isso mesmo. Quando tem esse entendimento, eu acho que tudo fica muito claro. Exatamente. Que é a comunicação clara, assertiva. É quando se sabe aonde se quer chegar. A partir desse caminho, eu acho que não tem erro, né? Não é fácil, né? É um desafio. É um desafio diário, mas tem dado muito certo pra gente. Graças a Deus a gente tá muito feliz, até porque a empresa tem crescido muito nesses últimos anos, né? A gente tem conseguido se posicionar de uma forma diferente no mercado. A J. Simões sempre teve um DNA, e aí o DNA também da própria família, de inovação, né? Então isso está literalmente no meu sangue, no meu pai, de tentar sempre abordar e trazer algo novo. Então, o processo de inovar não é um processo forçado. Eu não preciso criar um setor de inovação na J. Simões. O setor de inovação é a própria J. Simões. Todo mundo que trabalha com a gente, que entra na empresa, é obrigado a pensar com mente inovadora. Então, sempre trazendo algo novo. E inovação, muitas vezes, a gente fala de inovação, mas a gente acha que inovação é criar um novo ChatGPT, criar nova inteligência artificial ou um ecossistema de startups. Não, inovar vai desde você inovar na obra com um processo produtivo que seja mais eficiente, que seja mais ecológico, que tenha menos resíduo, que consiga reduzir a quantidade de mão de obra, né, a necessidade de mão de obra, que é um grande desafio hoje do setor. Desde você trazer a inovação para dentro do processo de desenvolvimento de produto, como é o JSmart, J Studios, a inovação na questão da própria tecnologia, de, por exemplo, projetos que a gente tem para 2025 usar a inteligência artificial para poder fazer pré-atendimento de vendas e usar a própria inteligência artificial para poder fazer relacionamento com o cliente que quer o boleto bancário, né, o segundo boleto bancário, o extrato financeiro, etc. Então a gente tem vários projetos, né, desde as macro às micro, para tentar realmente, e sempre pensando numa coisa que para a gente é muito importante, que é a experiência do usuário. Então, se a gente consegue gerar valor através de uma experiência do usuário de padrão internacional, a gente consegue uma inovação realmente que a gente consegue concretizar, né? Você consegue ver isso funcionando na prática. Maravilha. E quando você falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que a J. Simões, ela tem um nicho muito bem estabelecido. E, de fato, para o conhecimento do mercado, vocês são especialistas, né? Na linha Smart. E aí vocês têm vários produtos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o 80-20 que você falou, e esse posicionamento, porque é um diferencial, né? É um diferencial. Eu diria que a J. Simões sempre foi uma empresa que se reinventou, né? A empresa começou fazendo grandes estruturas industriais, lá na década de 80. Depois a gente passou muito tempo fazendo estruturas de concreto armado, que hoje a gente contrata, por exemplo. Depois passamos a fazer shopping centers, obras terceirizadas. E já lá no começo dos anos 90 a gente entrou no mercado imobiliário e de lá nunca saiu. Mas dentro do próprio mercado imobiliário a gente também se reinventou várias vezes, né? A gente sempre teve uma atuação muito forte na Aldeota, o bairro que a gente tem mais obra, aqui em Fortaleza, e sempre apartamentos de 2 e 3 quartos. Passamos muito tempo fazendo isso. Depois fomos fazer condomínio de casa nas dunas, passamos muito tempo fazendo isso. Depois voltamos para os 3 quartos da Aldeota. Aí depois tivemos alguns projetos econômicos, tivemos alguns projetos de segunda moradia. Hoje, eu diria que 80% do nosso planejamento estratégico está focado na linha JSmart, J Studios, que são apartamentos compactos inteligentes, e hoje 20% do nosso mercado tradicional, que é aquele apartamento de 100 metros, no caso o Atmos, acho que inclusive que você foi lá para o lançamento, para a imprensa, que é um primeiro projeto multigeracional. Mas mesmo no empreendimento tradicional, a gente sempre
tenta trazer inovação e diferencial competitivo. A gente aprendeu muito com o JSmart e JStudios, e muitas dessas boas ideias que hoje funcionam, a gente trouxe, por exemplo, para um apartamento de 120 metros. Então, coworking, né, pet place, uma lavanderia compartilhada da Omo. Então, coisas que a gente viu que não tem a ver com uma geração específica, a gente trouxe para dentro do Atmos. E isso tem dado muito certo, porque as pessoas conseguiram perceber valor quando a gente fala em um apartamento multigeracional. Uma coisa que você vai ouvir muito eu falando é sobre gerações, né? De tentar entender a demanda do meu cliente, tentar me comunicar com ele da forma que ele espera receber esse tipo de comunicação. Então, a gente tem, graças a Deus, acertado, porque é uma empresa baseada em dados. Né? A gente tenta coletar dados consistentemente nesse mercado para que sempre o próximo produto seja melhor do que eu entreguei. Não que o que eu entreguei não seja bom, mas a gente sempre está trabalhando na versão 1.0, 2.0, 3.0. Eu brinquei essa semana que a gente está desenvolvendo um projeto que eu estou dizendo assim, esse aqui vai ser o JSmart 5.0, porque são várias coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo que a gente acaba melhorando, né? E aí eu acabo trazendo retorno não só para o meu investidor, para o meu comprador, que está sempre atualizando aquele empreendimento, né? Sim. Quando você fala de preparar, de moldar um empreendimento, né? Para que ele seja multigeracional. Quando você fala que você faz os seus empreendimentos adaptados de acordo com o comportamento de cada geração, porque isso é importantíssimo. Quando você deixa claro que com isso a publicidade nichada, específica, né, especializada, também é muito importante. Eu fico tão feliz porque é a visão de um empresário, é um empresário visionário que entende o poder da publicidade, o poder dessa conexão, o poder de se comunicar com essas gerações que cada uma tem um comportamento muito específico e a gente sim está no meio disso e tem que... Não tem essa coisa, né? Por exemplo, a gente fala muito das dificuldades e dos desafios de lidar com a geração Z, que tem os seus valores, que traz para a gente também muito aprendizado, é muito rico essa diversidade geracional, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho isso muito interessante. Tem um livro do Kotler, acho que é o Marketing 5.0, que ele aborda muito esse assunto, né? Foi até baseado nele que a gente desenvolveu o próprio Atmos. O Atmos, só para contextualizar, né? O Atmos é um projeto de apartamentos na Aldeota, né? Que eles são unidades de 64, 87, 112 e 120 metros quadrados. Só que a gente não quis se ater apenas a ser um empreendimento multimetragens. A gente quis trazer um argumento, né, não só do ponto de vista de marketing, mas efetivo, né, de ser um empreendimento voltado para múltiplas gerações. Eu cito muito, talvez até por ter muita barriga no balcão e se conversar com o cliente, não só no momento de compra, mas principalmente no momento da entrega e pesquisas pós-entrega, eu vejo uma recorrência muito interessante que é, sempre que alguém está se mudando, ela está para resolver uma dor, né? Qualquer coisa que você consuma hoje, você está tentando resolver uma dor. Ninguém compra nada que não seja para resolver uma dor. Então, quando eu vendo um apartamento, eu não estou vendendo um apartamento, eu estou vendendo uma solução para uma dor. E uma dor muito recorrente, sempre que alguém senta para procurar um apartamento, eu vou dar um exemplo do JSmart. Eu queria um apartamento de 64 metros lá do JSmart Carão de Sucupira. Eu disse, poxa, eu não tenho mais, já foi vendido. Mas eu tenho aqui o de 58 do Visconde Mauá, ou de 58 do mas é porque ali fica perto da casa da minha mãe, ou então perto da casa da minha sogra, ou então perto da casa de um amigo, ou de um parente, ou de um irmão, e etc. Ou do meu trabalho, né? E isso virou uma coisa tão recorrente que a gente pensou, poxa, o que a gente poderia fazer para captar essa dor e dar uma solução? Foi quando a gente desenvolveu o Atmos, né? Que a ideia do Atmos é não só morar perto do apartamento da sua sogra, da sua mãe ou do seu irmão, mas que todos eles pudessem morar no mesmo prédio. Até porque se uma coisa que o JSmart me ensinou é que o apartamento compacto, Lídia, e talvez isso seja a maior revelação que eu tive nos últimos 4 anos, ele não tem a ver com renda.
Não, o apartamento compacto ele não tem a ver porque a pessoa só pode morar em 37, ou só pode morar em 25, ou só pode morar em 50. É porque o momento de vida dela só exige aquela metragem, aquela quantidade de quartos. Propósito de vida, né? Propósito de vida, né? Então a gente trabalha muito com minimalismo, a gente trabalha muito com o conceito de economia compartilhada. A gente bebe dessa fonte diariamente, né? E a gente tem feedbacks. Já são 5 empreendimentos entregues na linha Hotmart, então a gente tem muito feedback. Por exemplo, o Atmos ele foi desenvolvido desde os baby boomers à geração Z. Então eu tenho lá desde o playground, né, a uma piscina, por exemplo, que um idoso entra sem ter que subir uma escada. Então a gente pensou, por exemplo, de trazer de volta um projeto que a gente lançou pela primeira vez em 2013, que era o Lar Seguro, que era apartamentos adaptados contra acidentes domésticos. Leia-se, apartamento adaptado contra acidente doméstico não é só para o idoso, é também para a criança, né? É para aquela mãe que tem um filho de 2 anos que precisa usar a banheira, mas tem medo de levar uma queda. Quantas pessoas a gente não conhece que levaram uma queda no banheiro ou que tiveram um acidente doméstico? Então, a gente traz esses conceitos para dentro do Atmos, né, para que a gente consiga realmente atender necessidades que são abstratas. Né? São necessidades que você não capta isso numa pesquisa de mercado, você capta isso num pós-uso. Vou dar um exemplo. A gente tem uma planta de 64 metros no Atmos que ela tem uma possibilidade de ser adaptada para PNE. Ou seja, eu consigo adaptar um banheiro, fazer um banheiro adaptado dentro do próprio apartamento durante o período de obra. Então, quando eu falo de multigeração, é exatamente isso. É ter uma família estendida, que isso não é uma novidade, esse negócio de morar em puxadinho não é nenhuma grande novidade, mas que isso seja oficializado, ou seja, eu tenha uma família uma família com 3 filhos morando num apartamento de 120 metros, uma família com 2 filhos no de 112, uma família com filho único no apartamento de 87 ou mesmo de 64, mas que o idoso, a terceira idade, quando mais precisar da família, ele possa estar dentro desse empreendimento morando lá num apartamento adaptado contra acidentes domésticos, adaptado para um banheiro que não tem, para um banheiro maior ou um apartamento que não tem corredor. Então são várias coisas que a gente acaba tendo de feedback que eu brinco muito que inovação não é você criar algo novo, é só você ler a sociedade, ler essas demandas, conversar com as gerações e tentar entender como é que o meu produto consegue resolver uma dor que às vezes nem o meu cliente sabe que tem. Isso é verdade. E quando a gente está falando aqui de baby boomer, geração X, contextualizar um pouco a faixa etária dessas gerações, né? Porque no caso, a baby boomers, ela fala muito sobre a economia prateada, que vem muito forte aí, ela é muito crescente. E a gente precisa dar atenção também para esse público que muitas vezes passa despercebido, mas que é um público altamente ativo, atuante e tem o poder de decisão de compra, né? Ele tem ele sabe exatamente o que ele quer para ele. Então eu acho muito interessante que vocês tenham esse olhar para esse mercado e para essas pessoas, né? De preparar, de deixar o empreendimento acessível, né? Poxa, eu acho isso incrível. Só falando um pouco sobre esse assunto, tem um fato interessante de pesquisa. Eu passei desde 2012, nós estamos em 2025, né? Sim. Ou seja, tem mais de 13 anos essa conversa. Tem 13 anos que eu penso em lançar um projeto voltado para idoso. E projetos voltados para idosos existem no mundo inteiro. E você nunca teve uma presença muito forte isso no Brasil. Não é cultural nosso empreendimento para idosos, casa de idosos e etc. E eu fui tentar estudar, falei com vários especialistas e uma coisa que a gente percebeu, um fato muito interessante. Se você pegar, por exemplo, as culturas anglo-saxões, né, você pegar o alemão, você pegar o inglês, você pegar o próprio alemão, é natural dessas culturas, da mesma forma que é natural dela, quando o filho fazer 18 anos, tchau, faculdade, só te vejo casado,
É natural delas quando a pessoa chega na terceira idade ir para um senior living, né, uma casa de repouso, etc. Na nossa cultura latina brasileira, né, aí leia-se portugueses, espanhóis, próprios italianos e o brasileiro inclusive, a gente tem um comportamento contrário. A gente traz o idoso para dentro de casa. Dentro de casa. Né? Esse idoso, ele em vez da gente colocar, dos casos, né, que a gente... eu diria que na grande maioria dos casos a gente traz o idoso para morar dentro de casa. Só que muitas vezes você não tem esse espaço dentro de casa para receber o idoso. E muitas vezes o idoso não quer morar na casa do filho. Então o Atmos ele vem para resolver essa dor. Para que o idoso tenha um apartamento que muitas horas ele não precisa de um apartamento muito grande, né? Até porque o idoso aí vai morar basicamente o casal, né? Se ficar viúvo, aí que tem menos gente mesmo, ou seja, a demanda natural por espaço ela é menor. Então eu consigo, por exemplo, num prédio, trazer a nona italiana, né, de uma família italiana, para morar com seus filhos, onde cada um está vivendo o seu momento. Então, aquela família que tem 3 filhos pode morar no mesmo prédio da avó, e essa avó, por exemplo, encontrar o neto todo dia, enquanto a avó está descendo para a academia, o neto está descendo tá indo para o colégio. Né? Então, pensar nisso, né, propor algo novo no mercado, tem suas dores, mas trazem consequências. E eu estou muito ansioso para a entrega do Atmos, porque eu tenho certeza que a gente vai ver muitas famílias se mudando para esse projeto, para esse empreendimento, e adotando um estilo de vida que a gente está propondo hoje, que muitas vezes ela nem sabia que existia essa demanda. Eu não sei como surgiu essa fonte de inspiração, e eu queria até que você me falasse sobre isso. Mas quando eu vejo um empreendimento que pensa nesses detalhes e nessas características geracionais, né, de forma que você atenda uma geração Z, um baby boomers, a geração X, que é a minha, obviamente. Eu sou Y. Você é Y, né? Então, assim... Eu sou Y, mas com muitas características de X. De X, né? Eu sou X raiz, viu? E tem que começar a pensar nessa inspiração. Depois eu vou soltar aqui uma sementinha para você ver se há essa possibilidade, no caso das mulheres. Mas eu acabei me perdendo aqui. Eu acho tão bacana, e aí de onde vem essa inspiração, além da pesquisa, obviamente, que você faz, né, com relação ao comportamento dessas gerações? Como é que nasce um projeto como esse, tão inovador, tão disruptivo? Essa ideia especificamente, ela nasceu em 2012, eu lembro muito bem disso. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de marketing estratégico em Stanford, na Califórnia. E na época lá, como era marketing estratégico, a gente foi apresentado a vários cases de empresas que tinham se reinventado e empresas que não tinham se reinventado e morrido. Exemplo, Kodak. Kodak inventou a fotografia digital, ela inventou a fotografia digital, ela não viu o potencial daquilo porque ela ia deixar de vender o maior ativo dela, que era a revelação do filme. O tempo passou, outras concorrentes viram a tecnologia, desenvolveram, e a Kodak basicamente morreu. Perdeu o time de se reposicionar no digital. Perdeu o time de se reposicionar de forma geral, né, no digital. Da mesma forma que construção civil, mercado imobiliário, pelo menos em 2012, a gente via uma comoditização muito grande. Eu brincava dizendo que na crise do mercado imobiliário, o pessoal queria comprar apartamento como se fosse gasolina. Isso me incomodava profundamente. Era tipo assim, olha, eu quero R$1 milhão de apartamento. Quem me der mais metro quadrado, eu compro. E isso virou uma comoditização horrorosa, porque você não tinha mais valor agregado, as pessoas não conseguiam mais perceber valor, porque as próprias empresas não se davam valor, né? Mas esse mercado mudou, e hoje eu vejo, não só a J. Simões, mas a gente tem várias outras empresas aqui no Ceará que tentam, né, que buscam agregar valor a seus produtos. E dessa ideia nasceu o Lar Seguro, por exemplo, né? O primeiro apartamento adaptado contra acidentes domésticos. Que aí, por conta disso, o apartamento para idoso, que aí, depois disso, o próprio J Smart. O J Smart, por exemplo, ele nasceu de um movimento, né, que já existe no Japão há pelo menos 40 anos. Né? Eu brinco, né? Só para contextualizar, o J Smart é a nossa linha de apartamentos compactos, né? Que a gente lançou o primeiro em 2019, né? E hoje, esse ano, a gente entregou o 5º empreendimento da linha. Até o final do ano, até o final de 2025, a gente vai ter 12 lançamentos
de empreendimentos, né? A gente tem 5 entregues, mais uns 4, às vezes eu perco as contas. A gente tem 5 entregues, tem mais 3 em obras, 3 lançados e 3 para lançar. Então a gente finaliza 2025 com 12 empreendimentos. E o JSmart, ele nada menos é do que um empreendimento voltado, desenvolvido no conceito da economia compartilhada, né, onde você é melhor dividir para conquistar, né? Ou seja, é melhor você ter a propriedade de algo que é extremamente útil para você e compartilhar aquilo que não é tão útil, tipo uma lavanderia. Você não usa lavanderia todo dia. Então, por que não ter no prédio uma lavanderia compartilhada, administrada pela Omo, onde você pode pegar aqueles 5 metros quadrados da tua lavanderia, baixar 5 metros quadrados do teu apartamento e usar aquele espaço sob demanda. É um dos conceitos da economia compartilhada. Mas isso já existia no Japão há muito tempo, porque o Japão é uma economia também extremamente cabeça aberta, ele já sofre com a falta de espaço há séculos. Na verdade, há milênios, né? O Japão sofre com falta de espaço. E a gente começa a perceber isso no próprio mercado imobiliário. Sim. Difícil hoje, por exemplo, em 2019, eu tinha listado lá 15 terrenos que eu estava em negociação. Hoje eu não consigo essa quantidade de apartamentos, de terrenos. Por quê? Porque a oferta de terrenos ela é muito menor do que a demanda. Então, a gente começa a perceber que você evoluir, né, no caso do JSmart, J Studios, o próprio JSmart ele teve a sua própria inovação, ele teve o spin-off do próprio J Studios, né? Então, tá atento a essas mudanças de comportamento e pensar não só no marketing. Eu digo, a gente é muito levado a achar que marketing é publicidade, marketing é fumaça. Eu digo muito que é o marketing estratégico. A estratégia da empresa ela tem que estar atrelada ao que o teu cliente quer hoje e, no meu caso, pior ainda, o que o meu cliente vai querer daqui a 4 anos. Porque eu lanço um produto hoje, Lídia, mas ele só está pronto daqui a 3, 4 anos. Nem tem isso, né? Tem que então eu tenho que literalmente ter uma bola de cristal para tentar entender como vai ser o comportamento de consumo em 2030 para um projeto que está na prancheta hoje. Né? É uma arte para uma mente inquieta, como no caso a sua, que pesquisa, que estuda, que mergulha no marketing, né, para poder entender que nossa, muito bacana. Eu tô aqui vidrada. E eu tô vendo aqui uma informação, Daniel. Vamos falar sobre JSmart, né? Tem aqui uma informação que o JSmart Guararapes é o 5º empreendimento da linha. Falando em JSmart, vamos contextualizar aqui. Me fala quais são as principais diferenciais desse projeto. Bom, o JSmart Guararapes ele veio depois, né, do JSmart Vicente Leite, do JSmart José Vilar, do JSmart Dom, do JSmart Carolina Sucupira e o JSmart Guararapes. Esses 4 primeiros foram todos focados na aldeota, né? E a aldeota é fácil falar da aldeota, né? Tipo assim, é o centro econômico financeiro de Fortaleza. Sim. É onde tem grande parte das empresas, dos escritórios, das avenidas, da mobilidade urbana, né? Hoje é fácil a gente falar que a aldeota é o centro financeiro de Fortaleza, que leia-se desculpa os pernambucanos, mas é a capital do Nordeste, tá? Fortaleza hoje é uma cidade que cresceu absurdamente, né? O pessoal brinca dizendo que é a Dubai do Nordeste, Dubai, né? do Nordeste. No Flash Imobiliário, Ricardo Bezerra também cita muito isso, exatamente, né? Ou seja, é uma cidade que cresceu muito rápido, né? É uma cidade hoje que tem uma população volante muito grande, né? E que o mercado imobiliário não tinha se adequado a essa necessidade. Vou dar um exemplo. Se você fosse um executivo, se você é um executivo hoje que está trabalhando lá no Porto do Pecém e precisa de uma hospedagem ou de uma moradia por temporada ou por um ano e meio, 2 anos, o mercado hoje, em 2025, ainda é extremamente carente desse tipo de produto, principalmente do produto de locação. Então isso acabou gerando uma oportunidade, principalmente para o investidor, de começar a perceber imóvel
como investimento. Sim. Até porque quanto menor a tipologia do apartamento, mais ele é rentável ao longo do tempo. Porque você pouco percebe essas nuances. Eu vou te dar um exemplo. Vindo para cá, até mandar um abraço para ele, pro Paulinho da Sete Cantos, inclusive sugiro que você convidá-lo, que é uma mente brilhante, né? Foi uma pessoa que eu fiz um projeto da Coendeavor com ele na época, e a gente começou a conversar e as ideias se trocaram, e aí por coincidência, citando o nome dele, ele me ligou, eu tava vindo para cá, ele me ligou, Daniel, por favor, tu pode ver para mim qual foi o valor de lançamento do J Smart Carolina Sucupira? Aí eu disse, eu tinha um número na minha cabeça. Quando eu fui ver, eu mesmo tomei um susto. Que a gente vendeu por exemplo, semana passada por R$550 mil. E esse apartamento, o meu preço de lançamento dele foi 325. Eu disse, Paulinho, cara, 325, 550. Esse apartamento, ele valorizou mais de 50% em menos de 3 anos. É bastante. Não existe aplicação financeira no mundo que valorizou isso, né? Mas não só isso. É um apartamento hoje que eu tenho esse mesmo apartamento de R$325 mil hoje, ele está alugado por R$2.700. Aí você pergunta, mas R$2.700 não é muito caro? Eu digo, depende. Só o aluguel. Só o aluguel, fora o condomínio. Fora o condomínio. Aluguel. Aí é caro? É. Depende. Por exemplo, para um executivo que hoje chega em Fortaleza, que é um apartamento imobiliado, que é um apartamento que ele faça pouco esforço, que ele precisa ir lá para o Porto do Pecém, ou precisa ir aqui para o shopping Aldeota, ou precisa para o Rio Maia, etc e tal, a oferta desse tipo de produto hoje ainda é muito pequena. É aquilo que a gente estava conversando ali nos bastidores. São Paulo, o mercado de estúdios e apartamentos compactos representa aproximadamente 30% a 35% da oferta total de apartamentos. Em Fortaleza, dados da Brain, dados oficiais, ele representa aproximadamente 8%. Ou seja, por mais que a gente dobrasse a oferta desses tipos de apartamento dentro do nosso estoque, a gente ainda estaria longe de atingir o que muitas pessoas dizem, nossa senhora, tem muito apartamento compacto, tem muito apartamento compacto. Tem, porque tem muita demanda. Sim. Né? A geração Z, ela está casando cada vez. Olha, a minha geração, vamos lá, a geração dos meus avós casou com 20 anos, a geração dos meus pais casou com 25, a minha geração casou com 30. Vai ter gente vai ter geração agora que começa a casar com 50. E vai ter muita geração que não vai casar. Sim, né? Com certeza. E já tomou isso como decisão. É um novo comportamento que tá surgindo aí, entendeu? Inclusive, eu acho que assim, essa questão da geração X, né? Para poder você começar e já pensar. Eu acho que essa geração, ela, obviamente, ela já casou, mas não pensa muita gente em casar de novo, né? Então, essa pessoa... Seja o cara que casou e descasou, o cara que já casou e descasou e não tá mais afim. Se eu te disser que o número... Só para fundamentar a tua pergunta. Você sabia que o número de separações no Brasil é maior do que o de casamento? Já pensou? Olha aí, isso é um dado, né? Isso é um dado. Você, obviamente, pesquisou. E aí eu acho que esse é um comportamento. Essa pessoa, ela vai querer, obviamente, uma vida compacta, prática, vai querer morar num empreendimento funcional, né, onde ela consiga se conectar com as pessoas, mas que ela consiga fazer a academia dela, que ela consiga ter lá o cowork, que ela tenha praticidade no mesmo metro quadrado, né? E aí, vocês também já estão pensando nesse movimento, porque realmente é um movimento que ele é crescente. A gente, na verdade, não só pensou, porque a gente já viu isso acontecer, né? Como você disse, né? O J Smart Guararapes foi o nosso 5º empreendimento entregue. Então, a gente aprendeu muito de 2019 para cá. Tipo, a gente já sabe hoje o que funciona, o que não funciona. A gente já sabe o que a gente acertou, o que a gente errou. A gente, graças a Deus, errou pouco, né? Mas, por exemplo, naquilo que a gente acertou, o próximo empreendimento ele está sempre mais atualizado do que o último. Até porque da mesma forma que as gerações elas mudam muito rápido, os empreendimentos hoje eles precisam mudar muito rápido. Vou dar um exemplo. Quando a gente lançou o J Smart Vicente Leite, que é da geração do J Smart Guararapes, na verdade o Guararapes é a 2ª geração, quando a gente falava em 37 metros quadrados, muita gente chegava assim para mim e disse, Daniel, 37 metros quadrados é uma sala comercial grande, como é que mora?
A gente fez o decorado e tal. Mas eu diria... E o decorado inspira. Ajuda demais muito, as pessoas terem percepção de espaço. O espaço. 37 metros hoje ficou grande. Nosso último lançamento, os nossos últimos 2 lançamentos, o J Studios Meireles e o J Studios Skyline, são de idade de 24 metros. Né? São estúdios. Mas esses talvez já pensados para outra geração. Ou para aquela geração que vai morar sozinha mesmo. Né? Ou então para aquela geração e investidores que pensam ter esse apartamento como uma substituição à rede hoteleira de Fortaleza, né? Até porque Fortaleza é uma cidade turística, né? E movimenta muito essa economia aqui. Então, esse investidor, ele tem olhos para isso. Não precisa ser um gênio da matemática para perceber que 6 hotéis, até o presente momento, demolidos na Avenida Beira-Mar, representaram 2.400 quartos de hotéis perdidos no intervalo de 24 meses. Não precisa ser um gênio para saber que vai faltar quartos de hotel em Fortaleza. Com certeza, né? Vai faltar. E quem é que vai comprar um terreno na Avenida Beira-Mar, pelo preço que está hoje, de centenas de milhares de reais, a gente está falando aí de empreendimentos de centenas de milhões de reais, beirando os bilhões de reais, para fazer um hotel? Não vai. Um hotel que hoje está extremamente, não vou dizer passado, mas não faz mais sentido você ir para um hotel que o diferencial é ter um café da manhã, ou que o diferencial é ter um serviço de quarto. Hoje você consegue isso basicamente pelo Rappi, pelo iFood. Verdade. Quando a gente lançou o primeiro JSmart, eu dizia que o apartamento era inteligente porque a geladeira ia identificar que faltou ovo e comprar para ele. As primeiras pessoas que eu disse isso, essa ficando é doido. Eu fechei a boca e lançaram o Rappi e o iFood. Né? Ou seja, eles estavam de olho nessa demanda. Eles estavam de olho nessa mudança comportamental. Da mesma forma que quando a gente falou em coworking em 2019, a galera chegava para mim e dizia, mas quem é que vai trabalhar em coworking? O que é isso aí? Não, mas estou falando de 2019, um dia desse. Eu falava em coworking, o pessoal, mas quem é que vai... É a pessoa que é um jornalista, que é um freelancer, é o arquiteto, é o cara, é a pessoa que faz... que é dev, né, que é desenvolvedor. Eu disse, cara, eu acho que em 2025 a tecnologia vai avançar a um ponto que a gente não vai precisar de escritório físico, né, para trabalhar. Tanto que, se você for comparar o que foi que cresceu do mercado de estúdios, né, com coworking, em contramão do que foi lançado, por exemplo, de sala comercial no Brasil. Estou nem falando de Fortaleza, mas a gente tem aqui, a gente tem quase uma década sem lançamento de sala comercial. E se lançar alguma coisa, vai ser para um outro perfil de usuário. Talvez para grande empresa que tenha, sei lá, 300 funcionários e tem a necessidade de ter 100 pessoas trabalhando ou 150 trabalhando fisicamente, mas ela tem outras 150 trabalhando de forma híbrida. A grande verdade é que a palavra de ordem do mercado imobiliário é compactação, não só apartamento compacto, mas até os apartamentos tradicionais, você compactar eles para serem mais funcionais, para ter menos espaço. Porque hoje, puxa vida, eu digo que eu sou pai e eu vejo a peia lá em casa para conseguir babar para os meus filhos. Né? Então hoje mão de obra para ajudar dentro de casa tá muito complicado. Tipo, e ainda mais conseguir uma pessoa de confiança e tal. Ou seja, essas mudanças elas têm impacto direto no mercado imobiliário. O problema é que se você não está olhando isso, o teu cliente está. Só que ele não, como ele não acha essa solução no mercado, ele acredita que não exista. Então, se você, de novo, aquele que a gente está voltando, né? Tem que estar, não só no mercado de construção civil, eu acredito que todo o mercado tem que todo ano parar e perguntar o que é que vai ser meu mercado daqui a 5 anos? O que é que está acontecendo hoje que vai ter impacto direto no desejo do meu cliente? Porque a empresa que não vi isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a imobiliária que não estiver olhando para a inteligência artificial, vou nem falar para não jogarem pedra em mim. Né? Para não ter problema. Para não ter problema. Mas, por exemplo, a indústria automobilística que não estiver vendo a despropriedade, a indústria da construção civil que não estiver olhando para a despropriedade do imóvel, porque não se engane, a geração Z
Não, eu não sei se ela vai comprar imóvel. Né? Eu também não sei. Eu não sei se ela vai comprar imóvel. Eu não sei nem se ela vai ter renda para comprar um imóvel onde hoje ela mora. Então, e aí vem as suas oportunidades. Da mesma forma que existe a oportunidade hoje do investidor comprar um estúdio para alugar por temporada pelo Airbnb para substituir o hotel, da mesma forma existe a oportunidade para o investidor comprar um apartamento bem localizado na aldeota para a geração Z, que não vai querer comprar imóvel, porque ela quer mobilidade. Ela quer mobilidade. Ela quer mobilidade, ela quer praticidade, ela não tem carro. Vou te dar um dado. É que eu estou dando dado em cima do outro, né? Quando a gente fez o Hotmart, a gente tinha uma premissa de colocar uma vaga para o apartamento. 37 metros. Só que uma vaga hoje é 30 metros quadrados. Ou seja, eu estou quase vendendo um apartamento e dando uma vaga de graça, né? Qual o problema hoje? Você pega o Hotmart Vicente Leite, o Zé Vilar, o próprio Carlos Sucupira, Empreendimentos Entregues, apesar de todo mundo ter uma vaga, um prédio está 90% ocupado e não tem 30% de carro estacionado. Porque essa geração que lá está morando, leia-se, não é só a geração Z, 30% dos inquilinos são baby boomers, a gente tem muito idoso morando no Hotmart, talvez até mais. Se você for para uma academia, tem mais gente de cabelo branco, ou grey, como você falou, sobre a economia prateada. A economia prateada. Tem mais gente da economia prateada do que o menino de boné. Né? Ou seja, essa mudança de comportamento ela já aconteceu. Agora vê bem, você está falando aqui, minha cabeça está fervilhando, né? Porque é uma conversa bem provocativa. Porque a gente falou aqui da questão do comportamento geracional, que é muito importante fazer essa análise. A prática de mercado que vem mudando, por exemplo, com relação ao turista que vem para cá, ele quer uma hospedagem humanizada. Então, em muitos casos, ele prefere ir lá e alugar um estúdio, uma coisa mais compacta, mas de forma que ele vá para o supermercado, ele faça o café da manhã dele, que ele possa estar junto, né, com toda a família e viver uma experiência legal. Assim como pessoas de várias fases geracionais que adotam uma praticidade na vida, que querem uma vida compacta, né? Isso. Da pandemia para cá, muita coisa mudou. E aí, vamos falar um pouco sobre o mercado de um modo geral, o atendimento no mercado, que é tão importante quanto a própria venda, quanto está aqui divulgando os empreendimentos, a questão dos vendedores, que no caso são os corretores, que a gente estava até falando ali nos bastidores, que são os influenciadores mais necessários e mais antigos né, do cenário. Você acha que isso muda tudo na questão do comportamento desse atendimento, na provocação da experiência ao cliente, na forma de como ele vai abordar essas pessoas? Exige um pouco mais de entendimento, exige um pouco mais de conhecimento para poder estar se aproximando, no caso, de um construtor, né, de um incorporador, para esse corretor não chegar lá e somente tirar o pedido, porque o cliente está querendo comprar. Uhum. Até porque o corretor que ficar esperando isso, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Né? Eu digo hoje que talvez a matéria mais cara do mercado imobiliário é a informação. Né? O produto mais caro do mundo hoje é informação e tempo. Eu diria mais, a coisa mais cara do mundo hoje é tempo. Né? E hoje a mercadoria, o que mais vale hoje é conteúdo. A gente estava falando ali nos bastidores que eu dizia o seguinte: o influenciador mais antigo do mundo é o corretor de imóveis. Porque o corretor ele não é meramente um vendedor. Vendedor, eu chego lá na loja, eu quero comprar essa caneca. Está lá escrito R$12, eu sei que é R$12. O vendedor muitas vezes precisa basicamente bipar isso na máquina e vender para mim. Ou então eu perguntar, essa aqui é branca, essa aqui é preta, ele chega lá. O corretor não. O corretor, cada vez mais, ele tem que se capacitar, ele tem que se nichar, ele precisa entender qual é o público-alvo dele. Ele precisa, muitas vezes, fazer o próprio planejamento estratégico e dizer o seguinte: eu quero me focar nisso, eu quero ser a referência desse setor, ou desse nicho, ou dessa construtora, muitas vezes. O que eu percebo hoje é que o próprio mercado imobiliário ele evoluiu muito. E aí eu fico até legal porque eu sou corretor de imóveis
E uma coisa que eu digo muito é, antigamente, né, a percepção da sociedade perante o corretor é que e aí eu vou falar isso, não é nenhuma novidade. Dizia-se que o cara não deu para nada, foi ser corretor de imóveis, né? Hoje, o corretor ele precisa hoje de uma bagagem que ele não precisava há 30 anos atrás. O corretor hoje, primeiro, ele é um consultor financeiro. Ele precisa, da mesma forma que ele precisa vender para o cliente, explicar para o cliente que comprando aquele produto, a média de valorização daquela região é X% ao ano, e que aquele aluguel vai ser tanto, ou seja, vender o imóvel com investimento, como da mesma forma, seja vendendo um imóvel de, sei lá, eu vou dar um exemplo, até citando eu não sei se eu citei a história do Paulinho. Não, citei o negócio dos 350 mil, dos 550 mil, pronto. Então, esse tipo de argumento, hoje ele precisa estar na boca do corretor. Por quê? Se eu tenho um histórico, se eu tenho um behavior, aí falando agora, eu digo que o corretor muitas vezes ele precisa vender a magia, mas ele precisa mostrar o número. Sim. Ele precisa, olha, esse apartamento aqui no lançamento era 350 mil. Ele hoje é 550 mil, ele valorizou mais de 50%. Mas, se o senhor pagar 50% desse imóvel, dos 350, e ele hoje vale 550, você aumentou 50% total. Mas você dobrou o capital investido. É isso, caso real, tá? Ou seja, o corretor muitas vezes ele precisa ser um consultor financeiro, principalmente olhando para o investidor, mas também olhando para o comprador, porque hoje muitos dos apartamentos hoje são financiados, então o corretor precisa entender de documentação, de cartório. Eu diria que o corretor hoje tem que ser talvez o profissional mais completo do mercado, porque ele tem que ser desde o consultor financeiro ao psicólogo. Isso é verdade. E falando inclusive nessa questão do corretor e do vendedor em modo geral, porque hoje a informação ela está tão globalizada, a pessoa que quer comprar algo, que quer comprar um empreendimento, ela já pesquisou, ela já foi lá no pai Google, já fez todas as suas pesquisas e quando ela vem, ela já sabe exatamente o que ela quer. O ativo principal desse profissional é a informação, o algo a mais. E vai ser o diferencial dele, que é aquilo que o comprador não tem, né? Então faz todo sentido que você está colocando. Eu digo muito, por exemplo, que o cliente que vai no stand de vendas, ele já sabe tudo do produto. Sabe tudo. Ele sabe absolutamente. Ele já entrou no site da construtora, ele já viu a planta. Ele vai muitas vezes lá para poder ver se tem alguma informação, para tirar uma dúvida. Ele dificilmente chega hoje no stand de vendas, pelo menos nos nossos, que a gente tem uma ação online mais robusta, mas dificilmente ele entra no stand de vendas hoje sem conhecer o produto. Ele já vem. E muitas vezes ele sabe mais do que o corretor, porque muitas vezes é um estagiário. Isso é uma discussão eterna. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de falar, e na verdade eu falo para todos os setores, né? Todo negócio é um funil de vendas. Eu brinco muito que você tem o tofu, que é o topo de funil, o mofu, que é o meio de funil, e o fufu, né, que é o fundo do funil. Só que existe um outro que é o fofu, que é o fora do funil. Ou seja, a gente precisa hoje trabalhar essas 4 grandes fases do processo decisório, né, principalmente o corretor de imóveis, para poder entender. Hoje o grande desafio de toda empresa é trazer uma pessoa, vender o conceito JSmart para que as pessoas que nunca pensaram se querem morar ou investir no JSmart e JStudios, ele coloque isso, poxa, tem apartamento. Um dia desse me perguntaram, mas tem apartamento de 25 metros quadrados em Fortaleza? Tem, vários, né? Para quem é? Ou seja, hoje o grande desafio é ser relevante para essas pessoas que estão fora do funil de vendas, trazer essa pessoa para dentro do meu funil de vendas, seja numa ativação online, seja numa publicidade, seja num podcast como esse, né, que elas tenham conhecimento que existe um apartamento com coworking voltado para alocação para Airbnb ou então para alocação de curta temporada, etc. Essa pessoa no meio do funil ela vai no stand de vendas e no final ela vai no funil de vendas quando ela já sabe absolutamente tudo. Aí nessa hora já é o convencimento financeiro, é por que investir num apartamento desse e não numa renda fixa, num fundo imobiliário ou numa bolsa de valores, etc. Ou seja, o mercado ele evoluiu muito.
né? Você vê aí pessoas, os corretores de imóveis virando celebridades. Sim. Você tem série na Netflix sobre corretor de imóveis. Né? Verdade. Né? Você tem séries da Netflix, não são poucas. Verdade. Que eu acho legal, porque elas acabaram com essa conversa de que o corretor de imóveis só é corretor de imóvel porque não deu para nada. Falando, né, também sobre o corretor de imóvel no segmento de luxo, né? Também. Total. Bem legal. Total. Eu tô dizendo o seguinte, o mercado ele evoluiu muito, as empresas evoluíram muito, o próprio mercado evoluiu muito, né? Fortaleza hoje é uma metrópole, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento, porque no frigir dos ovos, a gente está gerando uma solução, a gente na verdade está gerando uma solução urbana. Sim. Eu digo que os J Studios, eles não são um apartamento, eles são uma solução urbana cada vez maior, cada vez crescente, para uma geração que hoje demanda de pouco espaço, e a cada ano que vai passando, ele vai demandando de menos. Por decisões que pouco tem a ver com o próprio mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele só se adapta às mudanças de comportamento. Verdade. É verdade. E a gente falando aqui da vida compacta, como de fato o mercado de modo geral tem mudado e como as pessoas têm buscado essa solução e os empresários se adequando a essa dor, né, das pessoas. O mundo mudou e o consumidor também, né? Então eu acho que a gente vem aí nessa verdadeira adaptação e reposicionamento, né, Daniel? Total. Você quer ver outro movimento interessante? Aí vou falar agora de empresas que se renovaram dentro do ecossistema que a gente criou. Porque uma coisa interessante, Lídia, é que a gente, sem querer, criou um ecossistema. Sim. O ecossistema da empresa que faz os móveis planejados para o meu cliente, a empresa que administra a locação do meu cliente, no caso, por exemplo, a gente tem duas parcerias. A gente tem uma parceria muito forte com a Sete Cantos, que faz toda a locação de mid-stay, ou seja, contratos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para lá, como a gente tem uma parceria com a Atlântica, que é uma das maiores operadoras de hospitality do Brasil, ou seja, ela é uma grande operadora hoteleira que se reinventou, viu o crescimento dos estúdios e disse: eu não quero ser a Kodak. Eu não quero ficar aqui batendo a cabeça, amarrado numa bandeira do hoteleiro, e tô vendo que existe um movimento dos estúdios, eu vou abrir minha empresa para administrar estúdio. Foi o que a Atlântica fez. Acho que ela vai se dar muito bem em relação a isso, né? E aí, de novo, a gente tem dentro desse ecossistema, a gente tem empresa, por exemplo, que faz a automação dos apartamentos. A gente tem empresa, por exemplo, que faz um mercadinho do prédio. Então, uma história legal. Sim. Em 2020... Os mini market, né? Mini markets. No 2020, meio da pandemia, todo mundo lembra o dia que estava na pandemia. Eu lembro desse dia específico. Estava no Porto das Dunas. E aí, a Camila e o Rafael, que são nossos arquitetos de J Smart, de parte de interiores, me liga dizendo: Daniel, cara, me ligou uma pessoa, ele quer fazer um mini mercado. E ele quer fazer um projeto piloto. E lembrou do J Simões, né? E lembrou do J Simões que ele me procurou por saber que a gente era o escritório de arquitetura de vocês, que ele quer que a gente faça um projeto piloto para ele implementar um mini mercado dentro do J Smart. Eu digo: o que é mini mercado? Então, é um honest market, né? Porque se chamava honest market. Porque eu ia lá, pegava isso aqui, e eu tinha que ser honesto de pegar o meu cartão de crédito e pagar, né? E aí, na época, eu disse: cara, que ideia legal, genial. Qual é o prédio hoje que não tem? É verdade. Foi uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. E foi uma dor da pandemia, né? Total. Porque a gente, para ir no supermercado, era um evento. Exatamente. Eu, pelo menos, me lembro demais dessa fase, que o meu melhor momento era me arrumar para ir pro Mercadinho São Luís, perto de casa, porque lá eu ia ver gente, eu ia, sei lá, andar, me sentir normal, entendeu? Porque era um evento pra gente ir pro supermercado, o único lugar que a gente podia ir. É verdade, mais ou menos. Mas podia. Toda hora tinha alguma coisa pra comprar. Exatamente. De máscara, mas eu tava lá no Mercadinho São Luís. Nem que foi máscara e álcool em gel. E o Mercadinho São Luís criou essa conexão muito forte com o cearense, esse acolhimento, a forma. Ele inovou.
nesse Total, momento. muito. Ele inovou nesse momento. Foi outro supermercado, que é genuinamente cearense, que a gente tem que dar esse valor, Esse mérito, né? total. Esse mérito. Ele conseguiu inovar e ficou gigante. Nessa humanização. Exatamente. Engraçado que é uma estratégia parecida com o nosso. É melhor ter vários pequenos mercadinhos espalhados pela cidade inteira do que pegar... Olha que engraçado. Vou fazer uma comparação aqui, não que eu queira me comparar com o Neto, mandar um abraço pro Neto. Mas, por exemplo, foi o que a gente fez. Em vez de fazer grandes empreendimentos em terrenos de 3 mil metros, com 400 unidades e VGVs gigantescos, a gente tomou a decisão de pulverizar esses lançamentos. Então, em vez de lançar um empreendimento grande por ano, vamos lançar 3 pequenos por ano. Foi o que a gente fez. A gente vem lançando de 2 a 3 empreendimentos por ano sequenciais, né? Ano passado eu lancei 3, esse eu já tenho 2 para lançar agora, primeiro semestre. O J Studios Barão, agora fazer o meu merchan, né? J Studios Barão, na Barão de Aracati, com Tenente Benévolo, estúdios, né? 25 e 36. E na mesma rua, na Barão de Aracati, o J Smart Meirelles, com unidades de 40, 56 e 78. Presta atenção, mesma rua, apartamentos compactos, mas para públicos diferentes. Olha aí. Né? Porque um é voltado mais para o short stay e outro é voltado mais para o mid stay. E uma das nossas pesquisas era: o cliente de 78 metros não quer morar no mesmo apartamento, no mesmo prédio do morador de 25. Ele não se importa em morar com o de 56 ou mesmo com o de 40. Mas para aquela rotatividade do short stay, ele prefere não. Então a gente, então, em vez de fazer um grande empreendimento misturando tudo, vamos fazer 2. Na mesma rua, diferença de 50 metros de um terreno para o outro, que eu consigo adaptar, atender uma demanda, né? E conseguir atender esse público da forma que ele espera ser atendido. Da mesma forma, o próprio mercadinho. Tipo, você não vê mais... Vou citar marca, mas... Vou citar uma. Cita à vontade, aqui é... O Jumbo. Lembra do Jumbo? Que é o Pão de açúcar. Não, pão de açúcar. É hoje o hipermercado. É que muda tanto, nem eu sei mais. É aquele ali perto da... Enfim, é o Jumbo. O Jumbo. Perto ali do Sames, né? O Jumbo antigo. Proposta de valor. Cara, ele pode ter um preço 20% mais barato. Mas só de pensar em estacionar, andar não sei quantos metros, ir lá, pegar uma fila gigante, você vai pedir pro pão, você tem que andar. Eu digo, meu Deus do céu. Assim, a mão de obra é tão grande, tempo hoje é uma coisa tão cara. É um principal ativo, né? Que eu prefiro muitas vezes ir no próprio São Luís, ou muitas vezes pedir pelo aplicativo e por lá em casa. Flávio e eu. A gente raramente vai ao supermercado. Eu sou ao supermercado porque eu gosto de cozinhar e eu gosto de comprar as minhas coisas. Mas, tipo assim, 90% de tudo que a gente compra de mercado lá em casa é por aplicativo. Seja o aplicativo do Rappi, seja o aplicativo do próprio supermercado. Mas, tipo, a gente paga por comodidade. Verdade. Hoje está todo mundo acostumado a pagar por comodidade. Né? Não tem para onde correr. Vida é a prática, né, Daniel? Olha, eu quero me dizer... Só para concluir. Porque você não paga pela comodidade. Você faz uma troca inteligente de tempo por dinheiro. Você compra o seu tempo. Porque eu posso até te contratar para fazer um serviço para mim. Você pode me contratar para assentar um piso. Mas eu não consigo te contratar ou você me contratar para ter 1 hora a mais ou a menos no trânsito, por exemplo. Ou ter 1 hora a mais ou 1 hora a menos fazendo compras. Ou 1 hora a mais... Porque o que eu digo muito... Tempo é o ativo mais caro do mundo. E tempo é o único ativo que ele é determinantemente finito. Finito. Então, quando a gente fala de apartamento compacto, quem está indo para um compacto desse, ou quem está indo para um Atmos, que é perto de tudo, etc., ele está comprando tempo. É verdade. Deu aula. Ele deu aula. Olha, Daniel, eu quero dizer que eu estou muito grata aqui por esse bate-papo tão enriquecedor, né? Acho que a gente ultrapassou
todos os tempos, assim, batemos recorde de verdade. Eu queria fazer aqui meus agradecimentos para quem faz a gente estar aqui, né, vivo. Fast Pharma, Moura do B, com toda a linha Beach Class, com parcelas a partir de R$ 2.200, Mercadinho São Luís, Secran Group. Você sabe que a gente está com a coluna Conect Imóveis, que vai falar tudo sobre o mercado imobiliário, sobre o segmento de arquitetura, e eu quero você aqui engrandecendo, né, com a sua fala tão nobre, tão rica, e apresentando todas essas suas joias dos smarts, né, e dos apartamentos também tradicionais. Então, com certeza. Já está aceito. Opa! E eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né? Eu sempre gosto de participar desse tipo de programa, porque é a oportunidade que a gente tem de trocar ideias, né? Que eu digo muito que ser empresário no Brasil, estar aqui hoje, me faz aprender, né? Ouvir opiniões. O próprio comentário que vai estar amanhã no YouTube pode me servir de alguma dica, né? Então essa troca de informações, né, ela é muito válida, porque, como eu disse, das coisas mais valiosas no mundo hoje é informação em tempo, né? Então se a gente consegue fazer essa troca, se a gente consegue fazer isso acontecer de uma forma, e principalmente, aí eu quero lhe dar os parabéns do que eu lhe disse ali fora, é louvável o seu projeto de estar focado no empreendedor cearense, né, no 085, porque a gente sabe o nosso valor, né, como cearense, né, nascido e criado, e a gente sabe que a gente tem muito conteúdo nessa cidade, a gente tem grandes empresários aqui, a gente tem inclusive empresas aqui que são líderes nacionais nos seus setores, e eu acho que o cearense ele tem que eu acho que para o cearense ser valorizado, ele precisa começar a se valorizar. Sim. E o que você está fazendo aqui é exatamente isso, é fazendo o cearense se valorizar para que amanhã ele possa ser valorizado. Meus parabéns. Perfeito, obrigada mesmo por essa referência. E hoje a gente ganhou o dia. Hoje a gente ganhou o dia com essa sua chancela, né? Com essa sua observação. Eu fico muito grata, porque realmente esse é o nosso propósito, dar voz aos empresários, aos empreendedores, né, a esse mercado. As empresas precisam se conectar, né, precisam se conectar e vir para essa vitrine e utilizar tão bem esse nosso tempo de forma preciosa e inteligente, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Foi mais de 1 hora de um bate-papo extremamente inteligente. Você bateu todos os recordes e de uma forma inteligente, bacana, e com certeza daqui vão sair vários insights. Legal. Obrigado. Eu que agradeço. E o nosso Pode Conectar vai ficando por aqui, sempre trazendo o lado bom do Ceará para você que nos prestigia, está sempre conectado conosco.